Pois é, meu irmão, a pressão foi muito grande, o Barroso não aguentou, pediu para sair, desistiu, pediu arrego, pediu penico, saiu fora. Agora, tem muito mais coisa por detrás disso para que você possa saber, né? Então a gente vai falar sobre essa saída do Barroso, como é que fica a situação do Lula agora, que vai ter um presente, né, no seu colo. Enfim, vamos observar tudo que está acontecendo. Abalou a República, abalou, né, de toda forma o Supremo Tribunal Federal. Esse anúncio aos prantos do Luiz Roberto Barroso, que desistiu do Supremo Tribunal Federal, tá? Já tinha até gravado outro conteúdo aqui para vocês, vai ficar para depois, porque mais importante agora é falar, né, dessa saída do Luiz Roberto Barroso. Vamos entender um pouquinho mais. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante seu apoio aí, tá? Então, não se esqueça de dar o apoio aí inscrevendo-se no canal. Mas bora entender o que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre essa loucura, né, que foi, né, esse pedido de saída agora do Luiz Roberto Barroso, que pegou muita gente de surpresa aí. Matéria do Metrópolis, urgente, ministro Luiz Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira a saída do Supremo Tribunal Federal. A declaração ocorre após especulações de saída dele do cargo de ministro após o término de sua saída da presidência, em 29 de setembro, com a chegada de Edson Fachin no comando do STF, já no próximo biênio. O Barroso comunicou a sua saída do cargo de ministro em sessão do plenário no STF. Após julgamento de ações trabalhistas por 12 anos, ocupei o cargo de ministro do STF, sendo ministro nos últimos 2 anos, né? Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, disse em carta de despedida. Emocionado, Barroso afirmou que ao longo desse período enfrentou dificuldades pessoais. Nada disso me afastou de dar o melhor de mim, afirmou. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definido, mas não tenho qualquer apego ao poder. Sei, me convença, né? Vamos entender um pouquinho, tá? Olha, o Luiz Roberto Barroso foi o mais afetado pela Lei Magnífica. O ministro Alexandre de Moraes foi, né, afetado de certa forma, só que o Luiz Roberto Barroso ele tem muito a perder. Embora a Lei Magnífica não tenha sido aplicada contra ele, ele tem muito a perder. Ele perdeu o visto, os filhos dele perderam o visto, e aí eu vou te falar uma coisa, quando mexe com os filhos da gente, dói, mas dói muito. O filho dele tinha um bom cargo, uma vida estabilizada, uma estrutura no BTG Pactual, né? Deve ter muita competência, e estava lá, né, no BTG Pactual, trabalhando. E aí, de repente, a vida dele toda mudou. Teve uma reviravolta. E aí é óbvio que isso impactou e ele sabe que a Lei Magnífica vai chegar. Só um apartamento que tinha sido comprado, não sei se o filho dele morava lá, estava avaliado aí, não sei se 12 ou 20 milhões de reais. Uma coisa bem absurda, tipo 4 milhões de dólares, né? Um apartamento que ele tinha de uma offshore lá nos Estados Unidos. E ele sabe que isso está na mira do Donald Trump. E aí a grande questão agora é saber se essa saída do Barroso é conversada ou com o Lula ou com o Trump. Um dos dois. Talvez ele negociou com o governo norte-americano, falando, olha, eu vou pedir para sair, eu vou arregar aqui, eu não vou mais participar da Suprema Corte, então maneira aí, não vem com magnífico para cima de mim. Ou seja, ele está saindo para tentar vazar fora, sair fora da Lei Magnífica. Se bem que os vistos dele e dos filhos dele já foram cassados. Agora, se foi combinado com o Lula, alguma coisa aconteceu. Porque o Lula provavelmente vai dar um cargo para ele como embaixador lá na Europa, ou alguma coisa assim. A influência dele ainda vai continuar gigantesca. E o Lula ganhou um presente maravilhoso para o Lula, ou seja, o poder de indicar agora um novo ministro. E aí, observando os últimos que ele indicou, é uma pancada. Cara, às vezes eu falo para você, olha, conheça a Imigra Mais, dê linha,
tem a possibilidade de sair como fugir do Brasil, é porque eu tô vendo o risco. O Lula vai nomear um ministro agora, antes das eleições de 2026. Você entendeu que é antes de 2026, o Lula pode colocar um novo Flávio Dino, um novo comunista, um novo fiel, e provavelmente ou será o Rodrigo Pacheco ou será o Jorge Messias, o Bessias, que é o advogado-geral da União, que é um braço direito do governo Lula. Ou seja, se antes o Lula já tinha influência no STF, com o Barroso, agora ele vai mandar diretamente, porque o cara é submisso a ele porque ele acabou de indicar. O que resta, né, seria o Senado travar essa votação. Mas o Alcolumbre é miguinho, né, então vai indicar. E o Lula vai ter mais um nome agora. Passado isso, se as eleições em 2026 derem para o Lula, se você ainda ficar no Brasil e ainda tiver bens no Brasil, você é mais doido que os venezuelanos que ficaram lá. Porque o Lula ano que vem tem a possibilidade de indicar 3 nomes. Só isso. Deu para entender? A loucura, 3 ou 2, a loucura que o Brasil vai ficar, imagina, aí sim será uma Suprema Corte 100%, né, alinhada com a vontade do governo esquerdista, socialista, comunista, do PT. Dá uma olhada aqui no vídeo de despedida do Luiz Roberto Barroso. E se for chorar aí, manda áudio aí então, tá? Dá uma olhada. Deixo o tribunal com o coração apertado, mas com a consciência tranquila de quem cumpriu a missão de sua vida. Não foram tempos banais, mas não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento. E começaria tudo outra vez se preciso fosse. Sigo achando que a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. E por isso fico feliz por deixar aqui amigos queridos e boas lembranças, bem como renovo minha confiança de que o Supremo Tribunal Federal continuará a ser o guardião da Constituição e um dos protagonistas na preservação da estabilidade institucional do país e da democracia. Essa é a última sessão plenária de que participo. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Há cerca de 2 anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Ao apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Pois é fato que isso aqui não é medo, é pavor total do que a Lei Magnitsky pode proporcionar a ele, né? Então, aqui de última hora aqui gravando, né? Foi anunciado agora, há poucos minutos. Estou tentando gravar, talvez o editorial saia até um pouquinho atrasado, mas queria, né, falar sobre isso aqui com vocês. Outro ponto que a gente vai falar agora é sobre Santa Catarina. Olha só essa matéria que foi publicada pelo jornal Razão. Santa Catarina ganha 600 mil novos eleitores após migração recorde e poderá ter surpresas em 2026. Agora pensa, vem galera, né, do Rio Grande do Sul que tem um dedinho esquerdista pra caramba. Vocês do Rio Grande do Sul sabem disso, né? Tem muita gente boa, muita gente, né, muito conservadora, muita gente, sabe, que preza, né, pelas pautas da família, mas tem uma galera ali que é a que mais sai do Rio Grande do Sul indo para Santa Catarina, é a galera, né, que faz o L e depois vai para lá, né? Então dá uma olhada nisso aqui. Santa Catarina vive um fenômeno eleitoral sem precedentes. Mais de 600 mil novos eleitores
transferiram um título para o Estado nos últimos anos, impulsionados por um boom migratório recorde. O crescimento é reflexo direto da chegada de mais de 500 mil novos moradores em apenas 5 anos, segundo o IBGE. O movimento é puxado principalmente por gaúchos, que é o topo da lista, e também por migrantes do Pará, da Bahia, que já começaram a mudar o perfil político catarinense. Segundo o TRE de Santa Catarina, cidades como Palhoça podem registrar aumento de até 40% no eleitorado, concentrando o maior fluxo de transferências do Estado. Especialistas afirmam que essa nova composição demográfica pode alterar o comportamento do voto nas eleições de 2026, mesclando valores de diferentes regiões do país e testando a força do tradicional conservadorismo catarinense. Pois é, meu irmão. Resumindo isso aqui para vocês, o cara vai lá, né, faz o L no estado dele e aí desce para Santa Catarina ou sobe para Santa Catarina, é o caso, para poder fazer o L no estado dele também. Goiás está com um problema bem parecido. Hoje, né, o primeiro estado com maior, né, êxodo, né, ou seja, que mais está indo gente para lá, é Santa Catarina. O segundo, próximo, é Goiás, o estado de Goiás, pela segurança, pelas condições, pelo boom econômico que o estado de Goiás apresenta nos últimos anos, está trazendo muita gente para Goiás, né? Mas já teve um boom migratório muito grande do pessoal do norte e nordeste para Goiás. Isso vem acontecendo há muitos anos, né? O que, de certa forma, até trouxe uma mudança de roteiro. Mas muitos desses acabaram desistindo. Agora, o que está vindo muito para Goiás, ou está indo muito para Goiás, é o pessoal de São Paulo, que está deixando a correria da cidade grande para encontrar uma cidade que oferece tudo, né, que é Goiânia, uma cidade ótima, oferece tudo com maior tranquilidade, com preços muito mais acessíveis, muito mais baixos e com a segurança que cá entre nós se compara a países muito mais, né, seguros do que o Brasil. Então está tendo esse boom. E aí o problema é esse, essa turma sai e vai, chega lá, faz o L, né? Aí é uma bruta de uma sacanagem. Vamos lá, matéria do Goiás 246. O Valdemar da Costa Neto fez uma declaração. Vocês sabem que eu sou meio mal, né? Eu falo verdades, e isso aí não é bom, né? Esse negócio de sincericídio é um problema. Eu podia só chegar aqui, ser o tipo de cara que fala assim, não, Bolsonaro vai ganhar em 2026, né? Todo mundo é amigo do Bolsonaro nunca foi traído, mas eu não sou assim. Vocês sabem que eu gosto de chegar aqui e falar real com vocês. O que esse cara aqui falou, o Valdemar da Costa Neto falou, se concretizar, vocês não têm noção, mas noção do quanto isso vai impactar o Brasil e do quanto isso, né, vai colocar a bola no pé do Lula para chutar para gol em 2026. É uma bomba, tá? Matéria do Goiás 246. Olha só o que disse o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto diz que não tem dúvidas de que o Lula vai reverter o tarifaço contra Trump. O que eu já falei para vocês? Eles fizeram de tudo, a imprensa fez de tudo, até os de direita aí fizeram de tudo para tentar te convencer que a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Peraí, esqueceram que o Lula atacou o dólar, chamou o Trump de fascista, só fica ali cheirando, né, o rabo do Irã, né, da Rússia, da China, tá ali no BRICS que virou um clubinho de ditadores. Todo mundo esqueceu tudo isso do Lula e jogou a culpa no Eduardo Bolsonaro. E esse aqui foi um dos caras que fizeram isso também, que é o Valdemar da Costa Neto. Também foi lá criar atritos com o Eduardo Bolsonaro. Eles estão com medo do Eduardo Bolsonaro. E aí agora ele vem dizer que o Lula vai reverter as tarifas e vão fazer com que o Lula pague de herói. Olha, você já percebeu que essa turma, ele vai e volta de acordo com a onda? Estavam todo mundo contra o Lula, agora está todo mundo querendo cheirar o Lula de novo. O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que sempre foi aliado do Lula, nunca deixou de ser, disse que não tem dúvidas de que o governo Lula vai se entender com o Donald Trump na negociação do tarifaço imposto ao Brasil. O Valdemar afirmou que torce para que a situação melhore
e disse que não acredita que Trump abandone Jair Bolsonaro. Mas ele disse que tem certeza, né, que o Trump vai negociar a tarifaço e que o Lula vai conseguir. A coluna perguntou ao presidente do PL se ele vê a chance de Lula reverter as tarifas de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Valdemar respondeu: tem chance sim. Essa discussão vai ser feita pelo secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, com nossos ministros daqui, e eles vão se entender. Não tenho dúvidas disso, afirmou o Valdemar da Costa Neto. A coluna também questionou se o Valdemar da Costa Neto torce para que o governo Lula resolva o problema. E ele respondeu: claro, lógico que sim. Queremos ver nossa situação melhorar, não piorar. Mas não acho que por isso o Trump vá abandonar o Bolsonaro. É o que disse o Valdemar da Costa Neto, né? Cá entre nós, a gente acompanha bastante política, a gente sabe que se realmente isso acontecer, né, se realmente, né, o Donald Trump tirar as tarifas e ceder aí numa negociação com Lula, eles vão usar isso politicamente, né, contra o Bolsonaro, né? Isso é fato. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Trump, já que nós estamos falando do Trump envia tropas a Chicago e gera tensão com autoridades. Trump é louco, ele falou que vai mandar prender o prefeito de Chicago, né? E o governador do estado. Dá uma olhada aqui. E assim, vê-se que ele perdeu a paciência já. O presidente Donald Trump ordenou o envio de soldados da Guarda Nacional para Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, uma região que tem pelo menos 20% da população composta por imigrantes, incluindo brasileiros. As tropas já estão nos arredores de Chicago. Essa medida acontece em meio a uma escalada de tensão entre a Casa Branca e as autoridades locais. Pois é, mais propaganda aqui, né? Bom, não estão me pagando para fazer as propagandas, não vou deixar aqui não. Mas o que tá rolando? O Donald Trump, ele tá literalmente comprando briga, né, com figuras importantíssimas da esquerda, né? Onde estão os democratas, o Trump tá comprando briga. O Trump anuncia aqui que o pessoal do ICE, que é o sistema de imigração, está sendo abandonado pelos esquerdistas, né? Tanto pelo prefeito esquerdista quanto pelo governador, e que temem pela vida deles, e que eles estão fazendo isso deliberadamente, justamente para enfraquecer o trabalho, né, de combate à imigração ilegal do Donald Trump. E com base nisso, o Donald Trump, né, está argumentando que eles merecem ser presos. E aí, né, agora ele mandou tropas, fez uma decretação de intervenção federal contra o governador, contra a cidade e o governo, e disse que vai mandar suas tropas para ajudar, né, no combate à imigração ilegal, né? Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa publicação aqui do André Marsiglia. Bolsonaro é preso ilegal há 14 dias. Dá uma olhada. O Bolsonaro é hoje um preso ilegal. Há 14 dias ele é um preso ilegal. Vamos recuperar os fatos. O Bolsonaro, ele recebeu algumas cautelares ilegais já de saída no processo em que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam sendo acusados de tramar contra o Brasil pelas denúncias que eles têm feito lá. Direito deles, aliás, dever deles. Nesse inquérito, o Bolsonaro também estava sendo investigado, e é exatamente nesse inquérito que foram determinadas algumas restrições, repito, ilegais ao Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro, dentre as quais não usar redes sociais, não falar com esse, não falar com aquele, limitação disso, daquilo. Muito bem. Essas restrições, segundo Moraes, foram descumpridas. Lembra-se naquela manifestação em que houve uma mensagem do Bolsonaro que foi utilizada, e aí eles entenderam que ele descumpriu aquelas restrições, e com isso foi
foi determinada a prisão domiciliar do Bolsonaro. Uma vez preso, em razão das restrições descumpridas no inquérito, naquele inquérito, a coisa seguiu adiante, só que o Eduardo e o Paulo Figueiredo foram denunciados nesse inquérito e o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, não. O Jair Bolsonaro foi excluído desse inquérito. E ao ser excluído desse inquérito, as restrições e a sua prisão se tornaram incabíveis. Se o inquérito contra o Jair Bolsonaro foi arquivado, ele não deve mais nada. Ele não deve ser preso, ele não tem restrições nenhuma, ele pode então sair às ruas, dar a entrevista que quiser, falar com quem quiser. Só que a gente está num país que é o Brasil. A gente está debaixo da vara, né, do martelo de um juiz que é o Moraes. Nós estamos num país que não é sério, que é o berço da ilegalidade. E o berço da ilegalidade, infelizmente, está dentro do STF, nas mãos do ministro Moraes. Pois é. Então, em resumo, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram responsáveis, né, segundo a denúncia, para o Bolsonaro ir para a cadeia. Porque eles estavam articulando contra o processo, tentando interferir no processo. Ok. O próprio Paulo Gonet, que assim tinha entendido e optou pela prisão do Bolsonaro, dando um parecer favorável, agora diz que não, que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Certo. Então, medida lógica, Bolsonaro tinha que ser solto. Mas isso já faz 14 dias e o Alexandre de Moraes simplesmente ignora e o Bolsonaro vem seguindo como preso ilegal há mais de 14 dias. É o puro suco, né, do Brasil. Vamos lá, pessoal. Você tá com uma sensação de déjà vu agora? Ou seja, aquela sensação de que você já viu esse filme antes e esse filme é ruim pra caramba? Pois é. Agora a gente tem que assistir de novo Lula financiando a turminha da ditadura. Dá uma olhada aqui, matéria publicada pelo Rodrigo Valadares, do Felipe Moura Brasil. Lula afirmou na live que seus ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, foram para Cuba. É isso mesmo, hein? É isso mesmo. O Brasil é o ciclo, né? É cíclico aqui. Para tentar ver se é possível ajudar a produção de alimentos na ilha comunista. Nosso querido Wellington não está aqui porque ele está de férias. Chegou de uma viagem. Ele foi a Cuba com Paulo Teixeira tentar ver se é possível ajudar na produção de alimento, sabe, para fortalecer a produção de alimento em Cuba. E ele é um dos responsáveis pelo sucesso das nossas políticas de inclusão social. A gente estava, semanas atrás, falando do Mais Médicos, porque o programa Mais Médicos era uma forma de o governo Lula acobertar repasses de dinheiro público do Brasil, né, para a ditadura aliada, a ditadura cubana. Quando eu ouço o Lula falar que tem ministro lá em Cuba e que tem a possibilidade do Brasil ajudar na produção de alimento, eu falo, será que só mudou o pretexto e ele está querendo financiar a ditadura de novo? Na época era Fidel Castro, Raul Castro, hoje é o seu sucessor Miguel Dias-Canel, mas a ditadura é a mesma. Pois é, a ditadura é a mesma, né? E aí, esse pessoal insiste, né, em se apaixonar por essa ditadura. Afinal, deve muito, né, muito ideologicamente a eles, né? Agora, por falar em algo sinistro, estranho, oculto, dá uma olhada nessa publicação da Revista Oeste. O STF segue ocultando detalhes da parceria com o Supremo da China. Sim, foi anunciado que o STF brasileiro tem uma parceria com troca de informações com o Supremo da China. Só que eles não dizem o que é. A única coisa que a gente ouviu foi quando votaram a regulação das redes sociais, os ministros do Supremo dizendo que apreciam muito, né, que gostam muito lá do modelo chinês. Dá uma olhada nessa loucura aqui. O Supremo Tribunal Federal voltou a se recusar, pela segunda vez, a divulgar detalhes do acordo de cooperação firmado com o STF na China, em 6 de abril. A Oeste solicitou as informações por meio da Lei de Acesso à Informação, né, a LAI, mas recebeu uma resposta protocolar, sem detalhar o conteúdo dos documentos.
a resposta foi encaminhada com 1 mês de atraso e sem justificativa formal, como exige o procedimento da Lei de Acesso à Informação, em caso de prorrogação do prazo. Mas obedecer lei, para quê? Eles são supremos, são acima da própria lei. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela serve para entregar dados seus, né, para outras pessoas. Agora, dados públicos que tem que ser de acesso à população que paga os impostos, isso não. Conforme a nota enviada pelo tribunal, o vice-presidente do STF da China, An Fengde, fez visita de cortesia ao então vice-presidente do STF, Edson Fachin, agora, né, presidente do STF. E só para constar, o vice-presidente do STF agora é nada mais, nada menos do que Alexandre de Moraes, né? Pouco aqui é mais. Vamos lá. Bora olhar isso aqui, pessoal. Santa Catarina vem dando aula, né? Ó, prefeito catarinense faz o limpa e corta a Bolsa Família de 2.450 pessoas. Programa social é emprego, disse ele. 2.450 pessoas a menos no programa Bolsa Família. É um programa do governo federal, mas quem fiscaliza somos nós. Esse resultado é fruto do trabalho da prefeitura, através da assistência social, um pente fino para realmente quem merece e quem está dentro da legalidade. E também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através dos feirões de emprego, gerando emprego, oportunidade para os itajaienses. A nossa equipe da assistência social está sendo rigorosa na fiscalização, verificando quem tem direito e quem está lá dando migué. Vamos continuar essa fiscalização. Aliado a isso, nós temos a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Está fazendo os nossos feirões de emprego, gerando mais renda, mais oportunidade, dando condição e indo para o mercado de trabalho. Porque o melhor programa social que existe é o emprego, é o trabalho. Aqui em Itajaí, nós vamos continuar incentivando as pessoas a dependerem cada vez menos dos programas assistenciais e dependerem cada vez mais do seu suor, da sua força de vontade. Pois é, meu irmão, isso aí é o Brasil que dá certo, né? É isso aí que a gente espera, né? É o país que dá certo. Vamos lá. Após ligação de Trump, Rubio conversa com Mauro Vieira, revelou Lula. Designado para intermediar as negociações sobre o tarifaço, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ligou para o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Nessa quarta-feira, a informação foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, meu irmão. O que aconteceu aqui, né? Eles aprovaram aqui, né? Aprovaram aqui, né? A conversa, né? Que aconteceria entre o Lula e o Marco Rubio. E aí agora, né? Ele ligou e conversou com o Mauro Vieira, abrindo caminho para o Alckmin e o Marco Rubio negociarem. Lembra do que eu acabei de falar agora para vocês sobre o que o Costa Neto falou? Tem a ver com isso aqui. Abre aspas. Ainda ontem, a pessoa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, que é o secretário de Estado Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora. E vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos, não quer briga com o Uruguai, com a Bolívia. O Brasil quer paz e amor, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por fim, mas não menos importante, olha só essa matéria aqui. Para 2026, senador Cleitinho é favorito para o governo de Minas Gerais. Vamos lá, pessoal. Há também as más línguas aqui que dizem, né, que será Nicolas também é um potencial candidato e também, né, o Rodrigo Pacheco. E aí, entre Nicolas Cleitinho e Rodrigo Pacheco, em qual você votaria? Coloca no comentário aí, só pra gente saber. No primeiro cenário estimulado, Cleitinho atinge 40,6% das intenções de votos. Os demais candidatos testados nesse cenário ficaram bem abaixo. O Alexandre Calil, do PSD, era do PT, agora é do PSD, ex-prefeito de Belo Horizonte, teria só 13%. Justo, 13%. Rodrigo Pacheco, também 13%. Também acho justo demais, né? O 13% combina muito bem com o Rodrigo Pacheco. E Marília Campos, do PT, 10%. Matheus Simões, do Novo, teria só 5,9%, né? Que seria ali o vice do Zema. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial.
Olha só, quando eu falo com vocês, não é brincadeira, eu falo sério. Entre em contato com a Imigra Mais. O telefone é 16 99321 0648 e fale com a Imigra Mais. Olha, o que a gente está vendo é que o Lula poderá indicar bastantes ministros do STF. Há uma convergência aqui indicando, né, que as eleições em 2026 o Lula já está dizendo que não vai entrar para perder, que já é dele a eleição. A gente ouviu isso em 2022, muita gente não levou a sério, mas olha o caos que a gente está vivendo hoje. E aí, meu amigo, tá vindo o Drex, tá vindo um imposto a cada 37 dias, tinha a PEC do imposto que foi barrada agora, mas é porque as emendas não saíram a contento, porque se tivesse saído, você sabe que o Congresso não ia preocupar com o povo. Conheça o Uruguai, tá? Um país realmente, né, diferenciado, né, com uma educação gratuita, boa qualidade, boa saúde, um salário mais alto. Então, para você tirar a cédula Uruguai, você não precisa nem morar lá, tá? Você vai no Uruguai, em 3 dias você consegue resolver seu problema, já sai dali, né, com a residência feita, é barato, é rápido, e depois você pode voltar, retornar e abrir uma conta bancária em dólar. Você pode ter uma conta bancária em dólar não vinculada ao seu CPF, e isso é muito importante para você não ter o risco aí de pessoas bloqueando o seu dinheiro, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela confiança, tá? Pela credibilidade que vocês sempre estão trazendo ao nosso canal, e até o próximo editorial. Um grande abraço a todos vocês.